Vamos lá, Primeira Reis. Capítulo 17. Vamos começar uma aula hoje muito importante. Geografia bíblica. Vamos lá. Acharam? Amém. Vamos lá de glória a Deus, gente. Glória a Deus. Tá? Presente com muito cuidado, muita atenção. E agora vamos aprofundar um nível mais avançado. O que é estudar geografia bíblica? Eu tenho que entender as regiões da Bíblia. Eu tenho que compreender estados. Não é um município, né, como nós estudamos o mapa político, mas a importância das regiões, a importância do local. A Bíblia, ela dá o entendimento em somente 3 continentes na sua escrita. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo que o rio Solimões é porque Salomão foi lá, porque Ofir é porque Salomão veio aqui no Brasil, etc. Eu não vou entrar porque eu não tenho embasamento científico. Eu não posso provar que Salomão veio para o Brasil. Eu não posso provar que o rio Solimões e o rio Amazonas foi um dos principais rios de navegação do povo de Israel. Eu só posso provar aquilo que está legível nas Escrituras. O principal continente que os demais acontecimentos foi o continente asiático, a Ásia. Ok? A Ásia, ela é um continente hoje, é o maior continente do mundo. E, em princípio, o maior histórico de relatos na Bíblia foi através do Oriente Médio. Okay? Que é localizado principalmente as 12 tribos, né? As 12 tribos de Ismael. Quem são as 12 tribos de Israel? Nós falamos sobre os árabes, tá? Ok? Incluindo também Israel, tá? Nós estamos falando também sobre o continente africano. O continente africano, ele é de muita importância e muita credibilidade, principalmente no Egito, tá? De todos os países, assim, da Etiópia, a rainha de Sabá, tá? Aquela que veio ao encontro de Salomão. Região do Marrocos, por exemplo, né? A região que antigamente, há 2, 3 mil anos atrás, não era chamado África, era chamado Etiópia. Tá? Era Etiópia. Mas foi
polarizado continente africano. E, de princípio, o Egito, onde aconteceu, você sabe do acidente, o povo de Israel ficou 400 e quantos anos? 430 anos sendo escravo nas mãos de Faraó. E também o episódio mais importante, que Jesus Cristo ele teve o seu crescimento no Egito, em um período a qual o anjo do Senhor pediu para que o José tirasse o menino e levasse para onde? Para o Egito. Tá? O Egito também é um dos países muito importantes. E também o continente europeu, onde o apóstolo Paulo escreveu as 13 epístolas doutrinárias, onde o Evangelho foi ressurgido, crescido, evoluído. Porque, presta atenção, eu vi um absurdo após a morte do Papa, que a igreja foi estabelecida em Roma por causa que os restos mortais do Papa estão aonde? Na Basílica São Pedro. São Pedro. Agora, entendemos que o apóstolo Pedro, ele foi morto, nada mais, nada menos que o imperador Nero, no ano 65 depois de Cristo. Mas entendemos que o fundamento da igreja, a história da igreja, ela começou em Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Pelo amor de Deus, nunca se esqueça disso aqui, ó. Onde nós falamos Shalom. E Shalom tem 3 significados, tá? Alguém sabe? Nada quebrado, Nada faltando e nada fora do lugar. Nada Faltando. Nada. E nada fora Do lugar. do lugar. Então nós entendemos que paz significa estabilidade, né? Paz significa estrutura. Paz significa responsabilidade. Mas, pastor Micael, por que estudar teologia e estudar matéria de geografia bíblica? Eu preciso entender os fundamentos espirituais. Eu tenho que entender os lugares aonde Deus agiu. Eu tenho que entender, irmãos, que a geografia, a parte da estrutura bíblica, é entender por que o Senhor, por exemplo, destruiu Sodoma e Gomorra. Por que o Senhor, nosso Deus, no capítulo 11 de Gênesis, ele é o homem que se atreveu, a Nimrod, a fazer um edifício para alcançar os céus, e o Senhor pegou, mudou todo o idioma, que era um idioma único, tá? E diversificou tudo. Mas a Bíblia relata que o significado de Jerusalém é lugar de paz. Se tem paz, não pode haver nada bagunçado. Se tem paz, tem que haver Deus no lugar. Se tem paz, tem que haver respeito. Se tem paz, tem que ter credibilidade. Se tem paz, tem que ter ponderamento. Se tem paz, tem que ter prosperidade. Se tem paz, tem que ter presença. Mas eu tenho que entender que a origem da minha fé, a origem da minha esperança, nasceu em Jerusalém. Glória a Deus. E é um dia, naquele lugar, que eu e você vamos estar. Aleluia.
glória, sei lá, só acho. Glória, glória a Deus. A igreja vai morar na Nova Jerusalém, aonde não haverá nem choro, nem dor, nem morte. Por isso que o povo lá de Baca atravessava o deserto do litoral norte só para chegar em Sião, em Jerusalém, para adorar a Deus. Tinha prazer em fazer isso. Fazia esse percurso todo, né? Era um percurso difícil, né? Muito difícil. Por que o continente europeu, um dos episódios mais importantes do continente europeu, já no Antigo Testamento, foi em Jonas. Porque Deus mandou Jonas ir para onde? Na região do Oriente Médio, tá, irmãos? Nínive fica na região do Oriente Médio. Mas o Senhor, aí ele foi para onde? Para Tarsis. Tarsis é na Espanha, tá? Espanha. Na região sudoeste da Espanha. Onde a região de Tarsis era um monopólio muito poderoso, tá? De infraestrutura, credibilidade naquela época. Então o continente europeu ele é muito importante para o crescimento da igreja. Por quê? O apóstolo Pedro pregou em Roma, o apóstolo Paulo nasceu no continente europeu. A promulgação do evangelho foi mais consolidado, mais emblemático na Europa. Mas o projeto de Deus é que pregasse o evangelho a toda criatura. Isso aqui é muito importante para vocês saberem, porque estudar a geografia bíblica, ela me dá autoridade. Me dá o quê? Autoridade de reconhecer o local. Exemplo, quem mora em Ferraz? Não, quem mora em Ferraz? Você não mora em Ferraz? Ali é Ferraz ali também. Onde que é Ferraz ali? Acho que ali é Ferraz, é só depois do Rio. Depois do Rio que é? Que é Desculpa, eu Ferraz. falei eu moro em Guanazes. Quem mora em São Paulo mais aqui? Todos em Ferraz. Você vai em Guanás, passou uma lombada em Ferraz, né? Isso. Eu sou mais ferrazense do que eu sou paulistano. Qual é o município que sucede a região norte de Ferraz? Sim. Poá. Sul, dependendo do ano, tá? Se for no Quêmio, Poá. Depois de Poá, em Ferraz tem Suzano também, que o Ferraz faz divisa com Suzano. Mais divisa, Itaquá. Faz divisa com quem mais quem? São Paulo. As regiões territoriais mostram o meu domínio, aquilo que me pertence, aquilo que eu sou. E nessa região geográfica tem a sua casa, tem o seu lar. Aleluia. E o aleluia no fundo ali. Um lugar onde o Senhor te deu como terra, como autoridade. Eu sempre vou dizer uma coisa importante para vocês. Não é desprezando quem paga aluguel, mas como é bom ter sua casa. E quem ainda não tem a sua casa, eu quero liberar uma palavra profética quando eu vai de jejum, tá? Você vai ter a sua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ter um lugar que chama teu, com autoridade. Você pode ter casas de aluguel para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem um lugar chamado residência. Meu. Tá? Então, é importante nós entender essa aula inicial sobre geografia bíblica, porque a região da Ásia, por exemplo, nós vamos aprender bastante sobre os países que o Senhor Jesus visitou, tá? Nós vamos aprender bastante sobre a divulgação do Evangelho. Nós vamos aprender que a importância de exercer, Ana, a autoridade do local, e entender também a importância do lugar. Amém? Posso apagar aqui, por favor? Vamos lá. O Felipe, tenta pegar os ângulos aqui certinho.
Tá? É importante em nome de Jesus. Ah, pastor, mas o evangelho não foi para a América? Sim, o evangelho sempre teve uma propagação na América. Mas o país que foi mais, através desse país, que os demais países deles conheceu a Cristo, foi primeiro os Estados Unidos. Você sabe muito bem que a Constituição americana é protestante. A base da concordância jurídica dos Estados Unidos é a palavra de Deus. Mas você sabe muito bem que não é comprovado, não é provado que eles cumprem a palavra do Senhor. É por isso que é importante a prática da palavra de Deus como defesa da sua fé. Posso pagar aqui? Vamos lá. Calma que ainda vou entrar no propósito de Isaías, 1 Reis 17. Na região de Israel, foi dividido as 12 tribos. Quantas tribos? 12. As 12 tribos, tá? E elas são muito importantes para o nosso meio. Eu vou escrever, irmãos, uma ordem crescente, tá? Para não ter problema. Anota isso aqui, coloquei de importância para você. A tribo de Assé, ela tem um significado importante, porque Assé foi um dos filhos de Jacó. Tá? Aqui da lista, só a tribo de Efraim, que não é filho de Jacó, e Manassés, que não é filho de Jacó. São filhos de quem? José. Jacó já velho, ele fez uma coisa muito linda. A herança de José não poderia pertencer a Israel. Pergunte por quê? Por quê? Porque José já tinha um monopólio de poder muito grande. Se o mundo sobreviveu e não entrou em colapso, Gabriel, foi graças a Deus e a José. É por isso que é importante uma palavra chamada administração. Sabe o homem que sabe administrar o seu dinheiro e sabe administrar suas ações. Porque na crise não pega ele. Mas já na velhice de Jacó, perto de morrer, ele conheceu os filhos de José e tomou os filhos de José para ele. Repita comigo, a mão direita. A mão direita. É a mão da felicidade. É a mão A mão da felicidade. A mão direita é para abençoar o primogênito. E ele pegou Efraim, que seria a mão esquerda, e pegou Manassés, que era o mais velho de José, para poder abençoá-los. Mas ele, usado pelo Espírito Santo, ele fez assim, ó. Ele fez esse gesto aqui. O que você lembra? Da cruz. Aqui é uma das principais tipologias da cruz. Ele inverteu as mãos. Aí José falou assim: não, pai, tem que abençoar Manassés, que ele é o mais velho. Não. O menor será o maior. O maior servirá ao menor. Glória a Deus. É por isso que a bênção, o primogênito dos filhos de José foi Efraim. E no período do reinado do rei Salomão, Ana, houve uma divisão das tribos, onde a tribo de Benjamim e a tribo de Judá ficou pertencente a Salomão, e a tribo e os demais, as 10 tribos, ficou para Jeroboão, ao reino do norte, tá? E precisou de um efraimita administrar para poder fazer o crescimento das tribos, tá? Anota aí, por favor. A tribo de Assé significa feliz. O mestre, Pois não. a 12 tribos de Israel é dos árabes lá. Todos os E tem árabes. as 12 tribos
que é nossa, né? De Jacó, né? Perfeito. As 12 tribos de Israel, né? Por exemplo, você sabe qual é o erro da igreja hoje em dia? Alguém conhece alguma igreja que tem a bandeira de Israel na sua igreja? Ou já viu uma igreja que tem a bandeira de Israel? Acho que Já viu? Se um árabe passar ali, eles têm autoridade para tacar uma bomba lá. Você sabia disso? Não? Eu tiro uma dúvida para mim. Então, por isso que na Bíblia, se não me falha a memória, salvo engano, por isso que na Bíblia está escrito que quando a concubina estava fugindo da esposa de Jacó, de Abraão, Deus falou, volta lá que do teu também farei uma grande nação. Por quê? O próprio Deus E o próprio Deus. Isso, o próprio Deus, né? tem pessoas que culpam muito Foi Sara, né? Jacó, foi Abraão. Foi Abraão. Abraão comprou Agar no Egito. Aí a outra atormenta tanto ela que ela pega a criança. Perfeito. A qual teve a dádiva da nossa irmã Aonde vem Giovana essas pregou 12 tribos sobre foi a Gênesis palavra. 16, isso? Aonde vem essas 12 Ó, tribos vou foi a memoriar. palavra. Aí foi a palavra que Deus liberou. Volta que dele também tem uma grande nação. Tem. Aí vamos lá. Repita comigo. Os árabes os árabes crê crê no Deus no Deus que criou os céus, que criou os céus, a terra a terra e o mar. e o mar. Por que não são crentes? E eu fiquei sabendo que eles defendem mais do que os próprios judeus. Eles defendem mais a Deus. Acabou, mas por que eles não são crentes? Porque eles não acreditam na descendência de Isaac, Mas eles acreditam em Jesus. que é o seu irmão legítimo. Sim. Mas aí tem uma moça, tem uma briga milenar. Tem uma moça no TikTok, por favor, eu estou criando um escândalo aqui. É uma moça que não tem os cabelos. Porque não quer. Ela é muito chata. Não posso dizer o nome dela, ela vai monetizar. Ela é uma nojenta. Tá moreninha? Então, aí o que acontece? Ela começou a falar mal dos árabes, sabe? Metendo assim no povo de Israel. Falando mal, porque a terra pertence a Ismael. Sim ou não? Sim. Sim. Vamos lá. Sim. Por quê? Porque Ismael é o filho primogênito de quem? Abraão. Vamos refletir um pouco a Bíblia, sim ou não? No capítulo 15, o Senhor faz uma promessa. E no capítulo 16, repita comigo. O que prevalece? Que prevalece? O Que prevalece é a vontade, é a vontade de Deus. de Deus. O Senhor não quer saber se você é o mais bonitinho, o mais lindinho, ou quem é mais pecador, ou menos pecador. Quem Deus escolheu, está escolhido. Quem Glória a o Senhor Deus. Ele levantou, Ele garante tudo. Glória a Deus. Mas o protocolo da primogenitura é o quê? Que o primogênito tenha direito de tudo de quem? Do pai. E que o primogênito dê a continuidade à história e o legado de quem? Do seu pai. Aconteceu isso? Não. Porque Deus queria que Isaac fosse quem? O primogênito. Ô pastor, eu vi uma de Búzios falando assim também. Se vocês tivessem um pouco, ela abre live. Se vocês tivessem um pouco de cultura geográfica e bíblica, eles não estavam defendendo tanto Israel, porque nem Jesus eles acreditam. E aqui nós mata e morre por Jesus. Ela falando. Aqui nós Aí vamos lá, aí você vê ela defendendo os árabes, aí vê assim, caramba, ela defendeu os ela árabes. defende com unhas e dentes, por quê? Tá errado? Não. Agora vamos lá. Ele falou que nós negou Jesus. Vamos lá, eu tenho que entender uma coisa. Por favor, quando nós voltarmos aqui, olha perto do foco. Fique em paz, tá? Eu tô feliz que estão aqui, não deixa de vir, não. Quem desse se meus problemas fossem uma criança, que usava, seria maravilhoso na minha vida. Vamos lá, vocês estão aí ou não? Vamos lá. O que acontece? Lembra de Jacó? Quem lembra de Jacó? Jacó, antes de fugir, ou antes de enganar o seu pai, o que ele fez antes?
Esaú estava com fome. E repita comigo assim: cuidado Cuidado com aquilo com aquilo que eu libero que eu libero como decreto. como decreto. Exemplo, você nunca vai ser feliz. Exemplo, se eu absolvo isso, seus filhos vão ser os piores da terra. Se você. Vamos, posso falar uma coisa pra você? Parece loucura com você agora, tá? A palavra. É só para quem tem vídeo de oração vai entender. A palavra é um tipo de. Eu vou colocar no livro pra você entender. Sabe aqueles poder de mangá? Aqueles poder. Hadouken. Mais ou menos isso. Eu estou falando sério, literalmente, porque os seus emoções em visão. É algo muito sério. E a palavra, ela sempre vai ser ligada com o poder, mais semente. Vamos trazer para Esaú, sim ou não? Esaú tinha um poder, sim ou não? Sim. Qual era o poder de Esaú? Primogenitura. Agora, quem tinha a semente? Isaac. Repita comigo. Jacó. Ele tinha a semente. O que aconteceu? Jacó falou assim: eu não tenho a semente. Eu não tenho também o quê? Poder. Vamos trocar? Irmãos, quem era Jacó na fila do pão? Naquele episódio? Irmão, quem era Jacó? Nada. A bênção de Deus, a bênção da primogenitura era para quem? Para Esaú. Exato. Mas tem um detalhezinho pequeno aí. Vamos lá, Gênesis. Estou dando aula de geografia bíblica, tá? Não saí de 1 Coríntios, 1 Reis 17. Vamos lá em Gênesis. Capítulo. A palavra paz também é a mesma coisa desse significado shalom aqui, né, pastor? Oi? A palavra paz É a mesma coisa. é os três também, né? É o sexto. Gênesis 25. Quem achou? Verso 19. Gênesis 25, verso 19. Eis a história, Quem pode ler? eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Verso 20, quem deu para mim? E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão. A região de Padã Arã, irmãos, era a região leste de Canaã, onde nós conhecemos hoje. Canaã. A região de Canaã hoje pertence à tribo de Ruben, tá? Perto de Jerusalém. Verso 21. Vamos lá, gente, rápido. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Segura para mim. Repita comigo. Todo poder Todo poder em Deus em Deus significa perseverança, perseverança, graça graça e lealdade. e lealdade. Por quê?
Quem não tem vida de oração não tem perseverança. Quem não tem perseverança não tem sonho. O erro estava em quem? Estava em Isaac ou em Rebeca? Não ser fértil. Rebeca. Mas repara bem, para Deus levantar uma nação, para Deus levantou um propósito, foram duas mulheres estéreis. Tá bom? Pelo amor de Deus, não vai também geografia bíblica, gente. Em nome de Jesus. Sara era o que, irmãos? Estéreo. E Rebeca? Estéreo. E Sara gerou quem? E Rebeca? Jacó. Os árabes, eles matam, eles não falam, tá? Eles matam mulher estéril. A cultura árabe diz que uma mulher que não dá filho para o homem não presta. O que Isaac fez? Mas a nossa cultura também não achava isso, né? Era uma cultura da Idade Média. Até o século XIX. Bateu na tela no século XX, mas aquele porém. Aí misturou um pouco de machismo com crueldade. Desculpa. Vamos lá. A mulher árabe que não dá filhos ao homem, repara bem que todo árabe tem muito filho, né? Para ele é uma honra, né? 10 filhos, 15 filhos, né, Gabriel? Né? Acho que você deve, sei lá. Quem tá aí, irmãos? Então, agora a mulher árabe que não dá filhos ao homem, ela é morta. Pesquise com todo carinho. Ela é discriminada, ela tá como lixo. Eles matam ela. Matam a mulher estéril. No nosso povo repudiava, né? Perfeito. Agora vamos lá. Sara não podia gerar. Mas engraçado que em nenhum momento Abraão orou. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a palavra é o quê? Poder e semente. Vamos lá? Poder e semente. A Bíblia relata que o Senhor confirmou. Abraão, Abraão, eu vou chamar ele de pai da fé, ele é o pai da fé, tá? Mas Abraão foi a pessoa que menos orou a Deus. Abraão era mais íntimo de Deus. Deus, eu não estou bem hoje não, Deus. Senhor, hoje eu estou hoje, Senhor. Eu estou virado na giraia hoje. Não estou legal, eu não estou afim de falar com ninguém, Senhor. Agora, uma coisa que Abraão era muito íntimo, com família. Abraão gostava de família. Mas ele não tinha uma família. Deus conhece, através de uma terra, a sua necessidade. Capítulo 15, Senhor, quem vai ser o meu descendente? O meu criado? É ele que vai adquirir a minha descendência, a minha bênção? Aí o Senhor falou o quê? A mulher que faz a sua companheira, a sua semente será gerada. Sara vai te dar um filho para você. Glória a Deus. Agora a pergunta que eu quero calar. Sara era estéril. Como acreditar naquilo que você não tem? Como praticar aquilo que você não tem? É a fé. Você pode ser um sheik. Você pode ser o mais lindo do planeta. Se você não tem fé, é impossível o quê? Por isso que
tem que saber interpretar. Do jeito que é para nós, para lá, para eles é o Ismael lá. Escuta, é Deus do certo céu. eles pensam assim. Não, mas pela linhagem de primogenitura, ele tem um direito. Mas Deus falou o quê? Por isso que Deus falou que dele também ia ser uma grande É nação. por isso que é violento. Deus não foi injusto. Falou O que capítulo, você também vai ser. vamos lá, geografia bíblica, hello. Deus, no capítulo 21, havia uma briga entre Ismael e quem? Isaac. Deus não foi injusto. Que o período de desmame de uma criança, tá? Por incrível que pareça, uma criança mamava Israel até os 6 anos de idade, tá? Tá? Meu filho, acha peito. Quem tá aí? Diga glória a Deus. Segura a mamãe, minha filha. Até os de 5 a 6 anos de idade era o desmame. E era comemorado o desmame para a criança ter agora independência, propósito. E Ismael tinha 12 anos. Não. Tinha 12 anos. Então Deus não foi injusto nem com Ismael, que fez uma grande nação e falou que ia fazer. Não fez, mas eu vou só concluir seu raciocínio. O que acontece? Houve uma briga entre 6 e 12. Não deu certo. A briga foi feia. O que Deus mandou fazer através de... Aí colocou uma ira em Sara. Aí vamos lá. Eles no Alcorão não tem esse versículo, tá? Que eles interpretam como a origem do desprezo de Ismael. Eles não acreditam nesse versículo, capítulo. Não é na Bíblia inteira. A Bíblia esquece isso aqui, eles não acreditam. Mas eles abominam esse versículo porque eles alegam que foi mal interpretado. Foi inventado. Aí o que acontece? Ele falou assim para Abraão: ouve quem? A tua mulher. E é um crime um homem ouvir a mulher. Pela cultura dos árabes, a mulher não tem voz ativa. O árabe não ouve. O árabe não. Mulher, desculpa, irmão, perdoa, não é machismo, não. A árabe não presta só para a cama. Só, meu amigo. Estando durinho ainda, presta para árabe. O dia que não tiver mais, ele troca de outra. Porque ele tem o quê? E é verdade. Aí Deus falou assim, aí Deus já começa a quebrar o ego do homem. Ouve quem? A sua esposa. Não se pode despedir um filho de mão vazia. É por isso que é importante, na cultura geográfica, você deixar algo para o teu filho. Você tem, escuta, é mandamento de Deus. Você tem que deixar algo para o teu filho. E a outra estava saindo de mão vazia. Aí no capítulo 21, o que acontece? Você sabe muito bem da história. No deserto de Beceba, é isso? O deserto de Beceba, irmãos, é na região que corta ao Egito. O deserto de Beceba é 50 graus Celsius na sombra. E 2 graus abaixo de zero. É um frio insuportável. E ao mesmo tempo o quê? Um calor terrível. Culturalmente, na parte geográfica, a H já era preparada. A H enrolava panos pretos em todo o corpo. Que por incrível que pareça, você acha que não, mas culturalmente, pela região, a cor preta, ela previne a assadura, ela previne muita coisa. Porque já estão acostumados. Mas Ismael não. O texto diz que ele começou a desfalecer. Para ele, não, para a mulher, a Gama não ver ele morrer, deixa ele aonde? Embaixo, um arbusto, em algumas traduções, árvore. Mas o que aconteceu? O que Ismael fez? Ele clamou. Porque o texto diz que o Senhor Deus ouviu
Mas o que Ismael tinha para dar? Ele só tinha um pão, que é a palavra. Ele tinha a água. E o texto diz, irmão, que naquela região não tem poço. E o Senhor fez brotar um poço lá. Quando ele chorava, ele era o quê? Um menino, uma criança. E no versículo seguinte, levantou-se um jovem. Nas partes geográficas da sua vida, repara bem, Deus sempre vai fazer você crescer em um lugar árido, em um lugar difícil, em uma terra de luta. Morar na casa da sogra, ou prova dos infernos. Mas é a terra, a parte geográfica da sua vida. Hein? Estão aí ou não? Ah, eu quero conhecer outro país. Aí Deus te manda lá para o Paraguai, Bolívia. Ah, eu vou nos Estados Unidos. Aí você fica aquela como chama lá, ó. Não vou verificar pelo passaporte da pessoa, como chama lá, uma fôndega, assim. Eu visto lá, Jesus, fim da cabelo. Então, tipo assim, a humilhação, tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Pô, eu acho que ganhar dinheiro todo dia é maravilhoso, né? Não, meu bem, você se lasca. Você trabalha mais lá do que aqui. Mas Deus, em um momento de luta, em um momento de guerra, de batalha, tem uma terra preparada para você que manda leite e mel. Leite tem que acreditar. Mas Deus sempre vai mandar você primeiro no deserto. Deus não pode te colocar em um lugar para te promover primeiro, porque você não vai aprender. Você tem que passar pelo deserto. Pastor Micael, quanto tempo dura o deserto? Não existe tempo, existe condição. Não, condições. Quanto mais eu murmuro, mais tempo eu fico. Quanto mais valoro, Glória a Jesus. agora, olha para mim, na sua parte geográfica, você consegue? Glória a Deus. Vamos lá, repita comigo, hoje eu estou cheio de graça hoje, em nome de Jesus. Deus respeita Deus respeita o local o local que você está. que você está. Se é cômodo para você, amém, tá bom. Agora, se você quer algo a mais de Deus, você tem que passar pelo deserto. Você tem que passar, meu amigo. Só isso. Vocês estão aí ou não? Mas às vezes Deus já tem uma solução e sua mente está pequena. Agora vamos lá. Aí o que acontece? Só para não voltar e para de novo perder o foco aqui. Os árabes, culturalmente falando, desprezam Isaac. Mas a promessa estava em quem? Isaac. Vamos lá, voltamos aqui rapidinho para não perder o foco. Verso 22, que lembra mim, por favor. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Segura. Abriu uma briga entre a nação de Israel e a tribo de Edom, que são da tribo de Esau. E durante o período, a tribo de Edom se uniu aos árabes. Verso 23, a resposta de Deus para a nação de Israel. Vamos lá. Quem lê para mim, Giovana? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Pronto. Quem foi que disse, irmão? Quem foi que disse, irmão? Pelo amor de Deus. Mas eles acreditam nisso? Não. Quem foi que falou? O próprio Deus. Mas os árabes não acreditam na palavra revelação. Então, culturalmente, o direito da terra é de quem? Deles.
Eles só acreditam então na história mesmo. Na cultura. Por isso que eles cultura. Perfeito. Ele não acredita na. Ai, você é tão lindinho. Aí 10. Não. Aqui não tem negócio de culturinha. Um documento. Abraão está sepultado no Macpela. Culturalmente pertence a Abraão. Vou abranger mais. Sabe a nação de Israel? O Estado de Israel pertence a Abraão. Tem o direito legal, aliança. A dona daquela terra inteira é quem? Abraão. Bom, tomaram, depois voltaram, tomaram, porque toda aquela terra pertence a Abraão, seu pai. Mas Deus falou o quê? É Isaac que é o dono. Glória a Deus. Quem vai contender com o poder de Deus, irmão? Quem vai contender quem Deus escolheu, rapaz? Aí pega vocês, seus boca aberta. Olha pra mim. Eu não aceito perder minhas coisas. Eu não aceito perder minha paz. Aí eu já chego você assim. Aí você perde a paz, você perde o foco, você perde a graça, perde o mistério, perde tudo. Levanta a mão assim, porque eu tô cheio de azeite. Levanta a mão assim, eu vou tomar vergonha na cara, fala. Eu vou tomar vergonha na E cara. eu vou respeitar. Eu vou respeitar. E vou adquirir. E vou adquirir A vontade de Deus na minha vida. a vontade de Deus Ah, na vai minha graça, vida. pelo amor de Deus. Glória a Deus. Você tem medo de um bundão no trabalho, rapaz? Você tem medo dos donos do vizinho que enche o saco? Tem um dia minha vizinha me encheu o saco. Baixa o som. Crente, tá? Baixa o som. Eu falei, vai catar coquinho. Chega. Não é um baile funk, não é um boteco na igreja. E eu vou tomar o crédito e vou entregar o amor de Deus. Entreguei. Valoriza a terra que você tem. Porque foi o Senhor que te deu. Glória a Deus. Defenda, porque a parte geográfica da tua vida pertence a Deus. Aleluia. O que é geografia bíblica, pastor? É tomar posse daquilo que quem me deu. Não foi o governo que te deu a sua casa. Não foi a escritura do ferro nas calças que te deu. Foi o próprio Deus que te deu a terra. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a diferença de geografia da escola e geografia bíblica. Irmãos, tem muita revelação, tá? Muita revelação. Amém. Vamos lá, 24. Meu Deus, que oração, deixa eu orar. 24, vamos lá. Cumpriram-se os seus dias para dar à luz a primogênitos do seu reino. Sim. E saiu o primeiro ruivo, e todo coberto de pelo, por isso chamaram seu nome de Esaú. Olha para mim, meu lindo e minha linda, quem é o primeiro filho de Isaac? Esaú. Mas estava brigando os dois, né? Dentro do ventre. Gente, isso nunca existiu na história da Bíblia. Duas crianças brigando. 26. E em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Irmãos, olha para mim. Segurar no calcanhar, existem duas revelações. Pegamos quais? Quais? Primeira revelação. Aquilo que ele tem direito, eu vou tomar posse. Qual a revelação? Aquele que ele tem direito, Eu vou tomar posse. Eu me agarro a Cristo para quê? uma posse, porque ele tem direito. E a herança é dele. Pegou, mistério não? Aleluia! Vamos embora! Segunda revelação. Eu vou ceder às vontades daquele que está na minha frente. Eu vou ceder. O que é ceder? Calma. A minha hora vai chegar. Eu vou ter o momento exato e certo para atacar.
É por isso que o crente se lasca, porque não tem planejamento, não tem preparação. Vem a prova, quebra a cara, culpa Deus, culpa o pastor, sai da igreja, se desvia, enche o globo de cachaça, vai na prostituição, se quebra todinha. Mas não sabe aguardar a sua oportunidade. Irmãos, eu estou esperando pregar fora do país desde que eu nasci. Semana que vem é meu aniversário, tá passando vocês, tá? Aleluia. Glória a Deus. 32 anos tem uma promessa. Senhor, cadê a Europa, Jesus? Cadê as nações que o Senhor falou para mim? Eu tenho que aguardar. Não sei se vai ser depois dos 40, depois dos 50, eu não sei. Mas eu sei que a minha hora vai chegar. Aqueles que Deus já sopra aqui no ano já vai. Por quê? Todo aquele que muito cedo se levanta, muito cedo se cai. Não, mas tem uns aí. Não, moço. Batata, irmão. Começou cedinho. The king is in power and the aleluia. Irmão, escuta. Não estou falando mal dele, não. Pelo amor de Deus. Não precisa, não. Você vai viralizar e você vai fazer Europa. The king is in power. Não. Escuta. Power, não. Escuta, Denis. Quem se precipita mais, cai rápido. Quem mais Deus prepara, mais Deus oculta e esconde. Mas não quer dizer que todos vai ser assim. Não, depende da prova. Escuta, depende da preparação. Por isso que, vamos supor, que nem nós aqui, nós estamos se preparando, nós estamos vindo buscar a palavra, nós estamos aprendendo. Isso, perfeito. Nós estamos orando, está buscando, está jejuando. Se Deus assoprar, é porque Ele quis. Aí perfeito, mas eu sei esperar o tempo do Senhor. Tem que esperar. Agora, se você é uma pessoa que não espera, você se precipita. Aí vai fazer igual só. Isso, perfeito. Não tem só falar inglês lá. Depende, calma, ele não vai. Você vai quebrar. Cara. Não, mas eu fico triste com muitas pessoas, exemplo. Aí você vê lá o mapa internacional, né? Eu quero estar lá. Ô pastor, aquilo ali tá errado, mas o crente também que vai pra internet fica julgando, falando, isso tá errado também. Não, vamos lá. Mas escuta, filho. Desde que mundo é mundo, é assim. Esquece, meu filho. Não, tô falando do senhor. Exemplo, tem um vídeo meu aí na internet, eu respeito, tá? Eu provei que o anticristo era homossexual. Os poderosos do sistema bateram em mim. Para poder monetizar, me criticaram. Aí um deles mandou mensagem para mim e disse: pastor, você tem razão. Mas eu não posso fazer isso porque eu vou perder a minha agenda, vou perder minha credibilidade como teólogo. Eu tenho que debater com o senhor. Eu provei que o anticristo será homossexual e ele terá nojo e raiva das mulheres. Tem coisas que dividem o reino. Né? Não, mas a opinião, ela é aceitável, não tem problema nenhum. Porque opinaram contra Jesus também. Aí tudo bem, mas o que prevalece é a história. É o legado, é o testemunho, é aquilo que acontece. Ponto. O pastor da Assembleia falou para não seguir o Chico Gospel lá. Eu tenho uns aí, eu conheço aqui, tá? Eu Chico Músico Gospel, né? Só pra avisar vocês, né? O Gospel Online, o Gospel Notícia, tô vendo tudo aqui, Isso tá? aí leva para quem não é crente. Não me segue no Instagram, não, eu tô vendo. Eu, pastor, sabe o que eu penso? Que quem não é cristão ouve isso aí e fala, igreja, um falando mal do outro, Agora eu te faço a pergunta. Eu te faço a pergunta. A gente abrir mais o olho e entender qual o tipo de cristão que você é. Agora perfeito, Dayana. Mas eu acho assim, se você leva a público para quem não é crente ouvir isso daí também, já traz vergonha. Aí vamos lá, escuta, filho. Tem uma coisa. Desculpa, eu acabo de ter que narrar aí dos negócios, então eu tô com fome. Vamos lá. Vamos lá. Culturalmente falando, é normal você falar mal do teu irmão. Normal. Exemplo. Vocês são quantos irmãos? Jesus amado, meu Deus, misericórdia. Você tem quantos irmãos, meu Deus, de base?
7, 8. 7, 8. Você? Só 2. Você? Eu só tenho um, minha mãe tem. Nós somos em 9 com isso. Tem 2 irmãos. Daiane? Tem 3. Um mês. Eu tenho 6. Bens a Deus. Ô, Denis, quantos você tem? Quantos irmãos? É. 6. Gente, glória a Deus que eu só tenho um irmão. Olha pra mim. Eu tenho 3 irmãs. Vocês só vão conhecer os seus irmãos o dia que seu pai e sua mãe morrer. Sabia que tem irmão que não teve a mesma sorte que você tem? Não vou dizer sorte. Não pagou o mesmo preço que você pagou? Você está de pé até hoje. Antigamente, quando você casava com um pobretão, que aos olhos dele era um pobretão, vai passar fome, você não tem nada pra te dar não, minha amiga. Você é um derrotado, você é um derrapado. Aí o tempo passa. E ele cresce. Os dois. Aí o que acontece? Ai, irmã, mas a sua casa, eu não sei o que, esse, aquilo, outro. Pegou isso ou não? Desculpa, mas culturalmente é normal. Então você não vai se bitolar na cabeça. Esquece. Quem não pode falar mal do irmão é eu. Agora vamos lá. Nós somos filhos de quem? De Deus, através da adoção. Ou você é judeu por acaso aqui? Ou você tem a barba bonita, o Luiz, você, o Denis? Você é judeu agora? Que tribo você pertence? De Judá, de Assé, qual que é? Não. Você não pertence a nenhuma tribo. Você não é judeu. Eu tenho um pouco agora. Eu pesquisei na minha árvore genealógica que eu pertenço a uma tribo judaica. Teve um famosinho, posso dizer, para monetizar. Eu não tenho sangue africano. Foi puxar a genealogia do sangue dele, 70% de sangue africano. Não posso falar o nome, vamos para o YouTube. Eu não sei que sangue, é uma mistura. Você é baiana, todo baiano mistura a boa parte de afrodescendente de índio. Mistura português, mistura tudo. Resumindo, se eu for na internet falar mal dos crentes, sendo crente, tá certo? Tá errado. Eu tenho que julgar. Paulo diz em 1 Coríntios que eu tenho que julgar a reta justiça. Reta justiça não é escandalizar o irmão. Vem cá. Por exemplo, acho hoje nojento esses pastores que põem vídeo no Instagram para poder falar com outra pessoa. Seja homem. Fala pessoalmente. Não tenha vergonha, irmãos. Eu posso errar, sabia? E eu vou ficar muito feliz se você chegar aqui e pastor Micael. Eu gostei. Fala comigo. Quem usa o microfone para atacar o seu próximo? Se promover. Isso, Denis, na cultura italiana e grega, principalmente a cultura grega, no Areópago de Atenas, era normal eu defender uma tese e ter embates naquela época. Então já algo culturalmente. Fuxico gospel não é novidade. Isso, perfeito. Desde Platão. Estou dizendo isso 320 anos antes de Cristo. Tem um livro que você tem que ler, chamado A República. Meu amigo, o poder de opinião é o que prevalece, mas o que prevalece sempre é a disciplina, é a vontade. Ponto. Não é porque você, dos irmãos, você era um coitado, que você não é coitado. Também quando Deus pegar esse andança de falar mal do crente. Não adianta, não adianta. Vocês estão aí ou não? Quero ver quando ele estiver na sala da justiça. Vamos lá, vamos perder foco aqui. Então, vamos lá. Culturalmente, os árabes pertencem à terra. Porque eles são filhos de quem? Mas qual foi a vontade de Deus?
Isaac. Então Deus ele quer protocolo. Protocolo, não princípio. Porque no capítulo 15, Deus falou que não era para Abraão se envolver com uma mulher estranha se não fosse quem? A sua mulher. No capítulo 16, ele foi se envolver com quem? Com Agar. Eles foram esse Ele dividiu, né? Aí houve a divisão, filho. Aí é o seguinte, aí Ismael só carregou, não carregou ouro, não carregou prata e nem nada. No capítulo 25, na morte de Abraão, quem pagou o velório foi Ismael. Quem pagou tudo foi ele. Escuta, irmãos, o petróleo de Ismael, o lugar que tem mais pedra, vamos trabalhar, vamos estudar sobre tem uma parte chamada que crescente, fértil. Essa parte chamada crescente fértil, ela corta desde o Egito até a região de Uz, do Caldeus, onde Abraão nasceu. Então, uma região literalmente onde tem ouro, petróleo, pedras preciosas, rubi, grafeno, grafite, uma região muito rica. Toda pertence a Ismael. Mas essa região da crescente fértil, você vê muito na geografia bíblica, tá? Está incluso em Israel. Então o homem dispensou ele de mãos vazias. Mas aquele princípio, ele se promoveu por si só. Mas quem levantou Isaac foi Deus. Quem levantou Jacó foi Deus. Mas houve uma troca de semente. Você me dá a primogenitura, eu te dou um prato de lentilha. Ponto. Culturalmente falando, eles se trocaram. Mas Deus já tinha um plano. Amém? Vamos comer? Em nome de Jesus? Dá uma pausa aí. Deus abençoe em nome de Jesus.